Algo estranho aconteceu comigo naquela noite. E ninguém acreditou quando eu contei. Talvez porque, no começo, nem eu achei que fosse algo de verdade. Eu trabalhava no turno da noite de um prédio comercial antigo, daqueles que parecem maiores quando estão vazios. Durante o dia, era só mais um prédio comum no centro da cidade. À noite, ele virava outra coisa. Minha função era simples: vigia noturno. Chegar às 10 da noite. Sair às 6 da manhã. Fazer rondas de hora em hora. Olhar as câmeras. Garantir que ninguém entrasse. Câmeras. Rondas. Silêncio. O prédio tinha 9 andares, todos fechados depois das 6, e um subsolo onde ficavam os arquivos mortos da empresa, caixas e mais caixas de coisas que ninguém queria lembrar, além de uma antiga sala de manutenção, desativada há anos. A porta vivia trancada. Sempre. Eu gostava do turno da noite. Ou pelo menos dizia isso. A verdade é que, depois da meia-noite, o lugar parecia atento demais. As noites eram sempre iguais. O zumbido constante das lâmpadas fluorescentes, que nunca desligavam completamente. O eco dos meus próprios passos, voltando alguns segundos depois, como se alguém estivesse andando logo atrás. E o rádio, sempre ligado bem baixo, só para lembrar que eu não estava totalmente sozinho. Nada de estranho. Nada fora do normal. Era isso que eu repetia para mim mesmo. Até aquela madrugada. A primeira ronda passou sem problemas. Na segunda, por volta de 1h pouco da manhã, algo chamou minha atenção de um jeito quase bobo. Tão simples que eu quase ignorei. Uma porta. Uma porta que eu sempre deixava trancada. Estava entreaberta. Era a porta do subsolo. Fiquei alguns segundos parado, olhando, tentando lembrar se eu mesmo tinha descido antes. Não lembrava. O rádio chiava baixo. As luzes do corredor estavam estáveis. Tudo parecia normal demais para justificar aquele desconforto repentino no estômago. Pensei que algum funcionário tivesse descido mais cedo e esquecido de trancar. Acontecia às vezes. Nada demais. Empurrei a porta. O ar frio do subsolo escapou de lá de dentro, como um suspiro antigo. Desci só alguns degraus, o suficiente para olhar. Nada fora do lugar. Nenhum barulho. Nenhuma luz acesa. Fechei a porta. Girei a chave. Testei a maçaneta. Trancada. Voltei pelo corredor, dizendo para mim mesmo que era só cansaço. Que quando a gente passa tempo demais em lugares vazios, a cabeça começa a inventar coisa. Mas, enquanto me afastava, tive uma sensação clara, difícil de explicar. Como se o silêncio tivesse engrossado. Como se o ar tivesse ficado pesado demais para aquele horário. E, por um instante curto demais para virar prova. Longo demais para ser ignorado. Tive a impressão de que o prédio respirava. Não como pessoas respiram. Mas como algo grande, imóvel. Que só percebeu minha presença naquele momento. Foi ali, mesmo sem saber, que a rotina começou a quebrar. E eu ainda achava que tudo estava sob controle. Depois daquela sensação estranha, de que o prédio respirava, tentei ignorar. Era mais fácil pensar que tinha sido coisa da minha cabeça do que aceitar que algo ali estava, atento. Voltei para a sala de monitoramento e me sentei diante das telas. 9 andares. Corredores vazios. Escadas imóveis. A porta do subsolo, agora trancada, quieta demais. Fiquei ali alguns minutos, observando tudo como sempre fazia. Foi quando ouvi o som. No começo, achei que fosse interferência do rádio. Um ruído baixo, irregular. Mas não era isso. O som vinha debaixo dos meus pés. Não era passo. Não era água pingando. Não era cano antigo estalando. Era algo se arrastando. Lento. Contínuo. Como unhas raspando no concreto, parando por um segundo, e recomeçando. O subsolo. Levantei rápido e olhei direto para as câmeras que apontavam para a escada. Nada. O corredor estava vazio. A porta, fechada. Nenhum movimento. O som cessou no mesmo instante em que encarei a tela. Esperei alguns segundos. Silêncio. Desviei o olhar para outra câmera. E o som voltou. Mais perto. Meu estômago se contraiu. Não era coincidência. Era como se aquilo só se movesse quando não estava sendo observado. Peguei o rádio para falar com a central, mas parei no meio do movimento. Não saberia nem explicar o que dizer. Algo está se arrastando no subsolo não soava profissional. Soava fraco. Continuei a ronda. No corredor do quarto andar, as luzes começaram a piscar. Não de uma vez. Não por falha elétrica.
Piscavam uma após a outra, seguindo o corredor, como se alguém invisível estivesse passando lentamente sob elas. Quando eu avançava, o piscar parava. Quando eu recuava, recomeçava atrás de mim. O prédio não estava quebrando. Ele estava respondendo. O rádio, que eu mantinha ligado baixo, começou a chiar diferente. Entre estática e silêncio, surgiu algo que não era voz. Era uma respiração. Longa demais. Profunda demais. Não vinha em rajadas, como alguém cansado. Era contínua. Paciente. Como se não precisasse de pressa. Desliguei o rádio com um impulso nervoso. O silêncio que ficou foi pior. Na terceira ronda, desci novamente até a porta do subsolo. Não porque quisesse, mas porque tudo em mim dizia que, se eu não olhasse, aquilo ia continuar se aproximando. A lanterna iluminou o chão à minha frente. E foi aí que vi. Marcas. Linhas profundas, tortas, arranhadas no concreto. Não pareciam pegadas. Não tinham padrão. Eram marcas de algo sendo arrastado. Como se o corpo não tivesse articulações certas para caminhar. As linhas iam da porta para dentro. E depois voltavam. Entrou. Saiu. Entrou de novo. Ajoelhei e passei a mão a alguns centímetros do chão. As marcas eram recentes. Muito recentes. Foi nesse momento que a ideia mais assustadora me ocorreu. Não como um pensamento claro, mas como uma certeza fria subindo pela espinha. Aquilo não estava tentando escapar do subsolo. Estava medindo. Testando limites. Aprendendo horários. Observando meus passos. Aprendendo até onde podia ir. Antes de ser notado. E, pela primeira vez naquela noite, tive a sensação de que eu não fazia mais rondas. Eu estava sendo estudado. Quando subi as escadas, jurei ouvir algo se arrastar atrás da porta. Mas não tive coragem de olhar. Desci ao subsolo porque já não fazia mais sentido fingir que nada estava acontecendo. Quanto mais eu evitava olhar, mais o prédio reagia. A escada parecia mais longa do que antes. Cada degrau rangia alto demais. Minha lanterna tremia na mão, e eu não sabia dizer se era pelo frio, ou pelo medo de finalmente confirmar o que eu já suspeitava. O ar lá embaixo era diferente. Não apenas abafado. Era pesado, como se tivesse sido respirado vezes demais. Quente. Úmido. Cheirava a ferrugem velha, misturada com algo doce e podre, como carne esquecida. A porta da antiga sala de manutenção estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada antes. A luz da lanterna atravessou o vão da porta. E revelou algo que meu cérebro tentou rejeitar imediatamente. Havia movimento ali dentro. Não rápido. Não agressivo. Um movimento lento, cuidadoso. Como se algo estivesse se ajustando. Entrei um passo. Depois outro. E então vi. Preso às paredes, ao teto e ao chão. Havia algo que não possuía uma forma definitiva. Não era exatamente grande. Mas ocupava espaço demais. Era como um corpo montado sem entender anatomia. Carne pálida, quase translúcida, esticada até o limite. Partes que lembravam membros humanos, mas conectadas em ângulos errados, como se tivessem sido testadas e recolocadas várias vezes. O pior não era a aparência. Era o fato de que aquilo se rearranjava enquanto eu observava. Um membro se retraía. Outro se alongava. Como se minha presença estivesse servindo de referência. Então vi o rosto. Ou o ensaio de um. Não havia olhos de verdade. Havia afundamentos, marcas suaves na carne, posicionadas onde olhos deveriam estar. A boca era apenas uma abertura irregular, que se contraía devagar. Como se estivesse lembrando para que servia. Fiquei parado, incapaz de me mexer. E foi quando ele me percebeu. A coisa endireitou o corpo. Não de forma brusca. Mas com esforço. Como alguém que não está acostumado a ficar em pé. A sala ficou silenciosa demais. Então ouvi. Minha voz. Não na minha cabeça. Mas vindo daquela coisa. Tá tudo bem, é só o turno da noite. As palavras saíram tortas. O ritmo errado. Mas eram minhas. Exatamente como eu dizia para mim mesmo quando algo parecia fora do lugar. Meu sangue gelou. Foi ali que tudo se encaixou. A respiração no rádio. As luzes reagindo. O som só quando eu não olhava. Aquilo não estava só escondido. Estava aprendendo. Se alimentava de presença. De hábitos. De pessoas que passam horas sozinhas, repetindo rotinas, falando sozinhas no escuro. Gente esquecida. E agora? Tinha aprendido o suficiente.
As lâmpadas do subsolo estouraram ao mesmo tempo. A escuridão engoliu tudo. Senti algo tocar meu ombro. Não foi uma mão. Foram dedos demais, longos demais, tentando encontrar onde apertar. Corri. Subi as escadas sem olhar para trás, ouvindo algo se arrastar, cair, se recompor. Tentando imitar a maneira como eu corria. Quando alcancei o corredor, as luzes se apagaram uma a uma atrás de mim. Como se o prédio estivesse abrindo caminho. E, naquele momento, eu tive certeza absoluta. Aquilo não queria me matar ali. Queria aprender como sair. Eu só parei de correr quando vi a porta de saída. Empurrei com tanta força que bati contra a parede do lado de fora. O ar da rua estava frio, limpo, e ainda assim parecia errado, como se meus pulmões não reconhecessem mais como respirar normalmente. O prédio ficou atrás de mim, silencioso. Imóvel. Como se nada tivesse acontecido. Olhei para cima. As janelas estavam todas escuras. Nenhuma luz piscando. Nenhum sinal de movimento. Por um segundo, pensei que tudo tinha sido coisa da minha cabeça. Até ouvir um arrastar distante, vindo de dentro. Não esperei o amanhecer. Não terminei o turno. Deixei rádio, chaves, tudo para trás. Nunca mais voltei. No dia seguinte, a empresa me ligou. Disseram que eu tinha abandonado o posto. Que fui irresponsável. Quando contei o que vi no subsolo, houve silêncio do outro lado da linha. Depois, riram. Mandaram uma equipe ao prédio. Verificaram tudo. Disseram que não havia sala de manutenção aberta. Que o subsolo estava limpo. Sem marcas. Sem cheiro. Sem registros estranhos nas câmeras. Segundo eles, as câmeras nunca desligaram naquela noite. Mas eu sei o que senti. Desde então, lugares fechados se tornaram impossíveis para mim. Elevadores. Salas sem janelas. Corredores longos demais. Em ambientes assim, o ar sempre parece usado. Como se alguém tivesse respirado ali antes de mim. Às vezes, quando fico em silêncio total, ouço uma respiração ao meu lado. Não perto o bastante para tocar. Mas próximo o suficiente para me acompanhar. O pior não é isso. O pior é quando escuto minha própria voz. Não em sonhos. Não em lembranças. Ela vem do nada, baixa, calma. Dizendo frases que eu costumava repetir durante o turno. Tá tudo bem. É só rotina. Não tem nada aqui. E, em alguns momentos, a voz diz coisas que eu ainda não pensei. Coisas sobre horários. Sobre prédios vazios. Sobre pessoas que passam noites inteiras sozinhas. Foi aí que eu entendi a última parte. Aquilo não precisava ficar no subsolo. Não precisava mais do prédio. Ele aprendeu observando. Aprendeu ouvindo. Aprendeu me usando. E agora, quando passo por lugares onde ninguém olha por muito tempo, tenho certeza de que não estou sozinho. Porque algumas coisas não querem matar você. Só querem aprender. Como andar entre nós. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido isso também. Aquela impressão de que o silêncio ficou pesado demais. De que alguma coisa continuou com você. Mesmo depois da história acabar. Se esse relato te prendeu até o fim, deixa um like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias. Que não deveriam existir. Mas existem. E se inscreve. Porque aqui, as histórias não terminam quando o vídeo acaba. Elas só esperam um momento. Em que você fica sozinho no escuro. E percebe. Que alguém está respirando junto com você.